Olá, Tomodachi, acompanha as redes sociais do Japonês Sushi. Resolvi ensinar nos canais sociais do Japonês Sushi como se lê e escreve hiragana e katakana. Mas para isso eu preciso fazer algumas diferenciações entre esses dois alfabetos. Então esse vídeo vai ficar um pouco longo. E quem quiser aí acompanhar o restante da explicação, por favor, acessem lá o YouTube do Japão Além de Sushi. E deixem seu like, por favor, para dar um incentivo lá. Então vamos lá. Então, pessoal, basicamente existem 3 alfabetos no Japão: o hiragana, o katakana e o kanji. Para você aprender kanji, primeiro você tem que aprender hiragana e katakana. Não tem outro jeito. Se você não aprender esses 2 alfabetos antes, nem adianta você tentar kanji, que você não vai aprender. E segundo, basicamente, o hiragana ele é utilizado apenas para escrever palavras de origem japonesa. Por exemplo, a querida fruta aí, momo, que é pêssego em Nihongo. Já o katakana, ele foi criado para escrever palavras de origem em outras línguas. Por exemplo, o nosso querido tomato. Tomato é uma palavra de origem portuguesa que está no vocabulário japonês. Por isso se escreve com katakana. Assim como os nomes de estrangeiros, de todos os estrangeiros em geral, brasileiros, filipinos, o que seja, se escrevem também em katakana. Então vamos lá. Segunda coisa, hiragana e katakana não são difíceis. Muita gente fala, nossa, é muito difícil, que é muito símbolo e tudo mais. Mas na verdade, que conforme vocês vão utilizando, vocês vão guardando na mente. Basicamente igual vocês aprendem a escrever no Brasil. Vocês não aprendem lá na pré-escola A, E, I, O, U e as demais letras. Aí com o tempo vocês vão escrevendo e vão aprendendo. Vai automaticamente passando para a sua memória. E assim, eu costumo usar esse exemplo para diferenciar hiragana e katakana também. Por exemplo, aí no Brasil não tem a letra cursiva. Por exemplo, o E, letra cursiva. E não tem a letra de forma. Aqui o E é letra de forma. Eu costumo fazer essa comparação com o Brasil. Eu considero o hiragana uma letra cursiva japonesa e o katakana uma letra de forma japonesa, porque os traços são mais retos. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, o E em hiragana. Assim que se faz. Agora o E em katakana. Assim que se faz. E vocês não podem ver que é como se fosse uma letra cursiva, já cheio de curvas, outras formas de escrita. Já o katakana, o traço é mais reto, muito mais simples. Então, eu faço essa comparação com o alfabeto do Brasil. Outra diferenciação, comparando com o alfabeto do Brasil. Aí no Brasil vocês não aprenderam as vogais A, E, I, O, U. E aí vocês depois aprenderam as consoantes. Por exemplo, vou colocar aqui o D e o B. O que acontece? Vocês aprendem as vogais, depois as consoantes, e aí vão juntando as letras, vão formando as sílabas. Por exemplo, aqui D mais A forma o DA. B mais U forma o BU. O que acontece com os alfabetos hiragana e katakana no Japão?
Aqui também tem os alfabetos. As vogais são o A, o I, o U, o E e o nosso querido O. Mas o que acontece? Quem criou hiragana e katakana, em vez de eles criarem apenas símbolos a mais para juntar, que nem aí no Brasil, juntar com as vogais e formarem as sílabas, não, o que eles fizeram? Eles criaram símbolos para cada sílaba. Então, por exemplo, o K. Eles criaram esse símbolo em hiragana. Ou este em katakana. O Ki. Eles criaram este em hiragana. E este em katakana. Então, eles não... Os japoneses que criaram esse sistema, que é muito antigo, já é de muitos séculos atrás, na hora da adaptação para o japonês, não pensaram nisso, que poderiam criar poucos símbolos para se formar as sílabas. É por isso que muita gente pensa que é muito mais difícil, porque tem mais símbolos, mas na verdade, o que você vai fazer é só estudar traços a mais, nada mais do que isso. Porque a pronúncia é a mesma. No hiragana aqui é K, no katakana aqui também é K. O Ki. No hiragana aqui também é Ki, e o katakana aqui também é Ki. A pronúncia é a mesma em ambos os alfabetos. O que muda é só a escrita. E não é difícil. Agora vamos lá. Outra coisa também. Para estudar hiragana e katakana, vocês não podem ficar só decorando. Ah, eu faço aqui, por exemplo, o Ki. Fiz o Ki. Aí você só memoriza. Ah, isso aqui é Ki. Não, você tem que escrever. Se você não escrever, você não vai aprender. Tem uma sequência de traços, mas essa sequência de traços não é obrigatória, tá? Nos vídeos que vocês verão depois. Eu faço a sequência correta, mas vocês não precisam fazer a sequência correta. Isso não é importante. O importante é vocês aprenderem. E também muita gente, por exemplo, eu sou destro, muita gente é canhota e também a dificuldade é maior. Então, escrevam do jeito que vocês acham que é mais fácil para vocês. Quando eu estudei, eu utilizei este caderno. Este caderno ele tem uns mini quadros para você saber a posição correta de escrever cada hiragana e katakana, e o kanji também. Mas como no Brasil isso não é disponível, escrevam em qualquer papel, papel A4, se a folha de papel A4 serve. Bastam vocês seguirem, não ficarem muito torto, né? Tentam fazer o mais reto possível, digamos assim. E outra coisa, cada sílaba ou cada vogal repitam no mínimo 30 vezes. O ideal são 50 vezes, mas se você acha que 30 vezes é o suficiente para você guardar, está ótimo. Se vocês se dedicarem no hiragana e no katakana, em cerca de 10 a 15 dias, vocês conseguem memorizar o hiragana e depois, em mais 10 a 15 dias, vocês conseguem memorizar o katakana. Então não é esse bicho de 7 cabeças que todos imaginam. E outra coisa, pessoal, se vocês querem, seja no Brasil por curiosidade, para aprender a traduzir os animes japoneses, ou porque gosta da cultura, ou seja aqui no Japão para crescer, se sentir mais livre aqui no Japão, livre de empreiteira, de suiaco e tudo mais,
de fábrica, principalmente, vocês têm que aprender a ler e a escrever hiragana e katakana. Porque sem aprender a ler e a escrever, vocês vão ser igual um brasileiro aí no Brasil. Todo mundo aprende a falar português, tranquilamente. Mas vocês sabem muito bem que quem não sabe ler e escrever é considerado o quê? Na sociedade brasileira. É a mesma coisa que no Japão. Então, fica aí. Eu vou fazer as minhas demonstrações, o meu método de ensino baseado no português aí do Brasil. Porque eu sei a dificuldade que cada um de vocês aí já sentem na língua portuguesa. Então eu vou tentar deixar o mais maleável possível para que vocês possam aprender japonês facilmente. Sem ficar achando que é uma das línguas mais difíceis do mundo, que isso não é verdade. O que é difícil, na verdade, é você encontrar um professor que transmita o que você precisa saber. Porque aprender o japonês é uma coisa, mas você ter a didática para passar isso para o aluno é muito diferente. Porque se todo mundo tivesse a didática para passar para o aluno, não precisava existir professores no mundo. Todo mundo era um professor, todo mundo era autodidata. Então é isso aí, Tomodachi. Obrigado por assistir Matané e bye bye.